a Constituição Federal, ela trouxe como baliza para a gente que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo a não ser em razão da lei, em virtude da lei. E aí, quando nós ampliamos isso para a nossa vivência em sociedade quanto profissionais, eu preciso saber o que a lei diz sobre a minha atuação profissional para que eu tenha segurança de desenvolver essas atividades. Então, partindo desse pressuposto em que é a lei que legitima, é a lei que regulamenta, nós precisamos entender como que funciona esse arcabouço legal dentro do território nacional, né? Como que o Brasil se organiza em suas normas. Existe esse escalonamento jurídico, que é uma pirâmide, né, é conhecida popularmente como pirâmide de Kelsen, baseado em um doutrinador alemão, onde nós temos essa delimitação, essa explanação das normas quanto às suas hierarquias. E a gente precisa ter muito claro como que está organizado para que a gente consiga lá na frente, diante do que eu vou passar para vocês, a reflexão que nós iremos fazer nessa tarde, onde nós estamos inseridos nessa organização do nosso país. Então, nós temos ali a Constituição Federal como a base, né? Nenhuma lei pode conflitar com a lei máxima, né? com o Codex Nacional, que é essa lei de maior grau hierárquico. Mas essas leis que estão abaixo, que seriam as leis infralegais, muitas vezes elas são conflitantes entre si, né? E aí a gente precisa analisar da seguinte forma: é muito comum eu ouvir os profissionais, às vezes em fiscalização ou em alguma outra demanda, falar, mas é um direito meu, então se é um direito meu, tem que ser cumprido, tem que ser executado, precisa ser resolvido. O problema que nós temos hoje é que o nosso ordenamento ele é muito amplo. Então, da mesma forma em que tem uma lei que te expõe, te traz esse direito, existem leis que também traz para a outra parte, para o outro polo, diante de uma ação judicial, o direito dele também. E aí, por isso que a gente, nessa pirâmide, precisa entender qual é o princípio que essa Constituição vai trazer. A gente costuma dizer que a nossa Constituição é uma Constituição principiológica. O que isso quer dizer? É que ela é balizada, ela não é aquela regra fixa, olha, é isso, pronto, acabou. Não, ela é um princípio, precisa ser sopesado, precisa ser analisado, precisa ver o caso concreto para, a partir daí, a gente entender onde houve lesão de direito ou não. E sob essa perspectiva, a gente traz agora para o campo da nossa atuação profissional. Né? Eu vou trazer aqui um resgate histórico bem brevemente para vocês, né, das nossas constituições. A primeira Constituição do Brasil, trazendo lá na memória de vocês, na época de Dom Pedro I, foi a primeira Constituição outorgada aqui no país, e essa Constituição foi a primeira a regulamentar o exercício profissional como uma atividade livre. Antes de Dom Pedro I outorgar essa Constituição, as pessoas elas precisavam estar inscritas em corporações, elas precisavam estar inseridas em corporações para exercer ofícios. Caso contrário, elas não poderiam exercer ofícios, né? Ferroviários ou outros tipos de trabalhos, eles precisariam estar inseridos nesse tipo de reconhecimento. Quando Dom Pedro I ele vem e ele traz essa primeira Constituição, né, no território, ele diz assim, ó, a partir de agora é livre o exercício profissional. Então, não existe mais essa ideia de corporação. E até só fazendo trazendo como informação, a gente ouve muito sobre o corporativismo, né? Que vem das corporações lá de trás, porque as pessoas se agrupavam em prol de uma corporação, em prol de um ofício. Então, a partir daí, o que aconteceu? Nós tivemos algumas evoluções constitucionais, e aí nós tivemos a Era Vargas, 1934, nós tivemos uma nova Constituição Federal. E a gente vem para aquele momento do país, que vocês devem se recordar, pelo menos quem é mais jovem historicamente falando, dos livros que nos traz isso, é o momento de ascensão. O Brasil está em franca ascensão, é um momento de industrialização, nós precisamos capacitar as pessoas. E a partir daí, a lei permanece dizendo que é livre o exercício profissional, mas ela traz um postulado específico, um critério. E esse critério é, desde que atendidas as regulamentações, as qualificações expostas na lei. E quando nós avançamos até a Constituição Federal válida hoje, que é a Constituição Cidadã de 1988, ela trouxe a ratificação daquilo que foi posto lá na Era Vargas.
Olha, todos podem trabalhar, é livre, mas a partir do momento que existir uma lei que regulamente determinada profissão, qualificação, essa lei vai precisar ser atendida. E aí, a partir desse contexto que a gente traz a inserção da enfermagem. A enfermagem é o que? É uma profissão regulamentada. Não é qualquer pessoa que pode exercer a atividade de enfermagem, certo? Existem critérios. E aí, hoje, a lei mais recente que regulamenta a profissão da enfermagem é a nossa Lei 7.498 de 1986. Depois ela teve o decreto regulamentando essa lei, que é o decreto 94.406, certo? Então, a partir do momento que nós tivemos a regulamentação da profissão da enfermagem, ficou evidente que não é mais qualquer pessoa que atua, existem critérios, e um desses critérios é possuir o diploma, o certificado de formação e possuir registro profissional na sua jurisdição. Então, pautado nisso, nós temos um primeiro desdobramento jurídico na profissão, que é o exercício legal. Você precisa comprovar que você tem essa qualificação. Eu já me deparei em fiscalização com uma situação onde um hospital ele contratou um enfermeiro que em tese era enfermeiro, porque é uma pessoa que nunca fez uma graduação de enfermagem, sequer um curso técnico de enfermagem, e atuava como enfermeiro numa UTI há 2 anos. Né? Essa pessoa ela atuava em exercício ilegal da profissão. Ela tinha uma carteira falsificada do Conselho de Enfermagem e a gente flagranteou essa situação e o hospital acreditava que, de fato, ela era enfermeira porque ela apresentou uma carteira, né? Então, quando nós identificamos, nós pedimos para verificar a carteira, a suspeita só veio quando nós identificamos que era uma carteira diferente, era uma assinatura de um presidente que não existia. Então, nós tivemos dentro dessa premissa que nós trouxemos até o momento, um primeiro desdobramento jurídico. Né? O que aconteceu aí? Houve uma ilegalidade, houve uma contravenção penal. Dentro dessa contravenção penal, qual é o desdobramento? Não é somente de se abster a exercer a profissão. Ela, a partir do momento que a pessoa comete uma contravenção penal, ela tem uma ação voltada a essa tipificação. Tá? Então, entra falsidade ideológica. Então, uma ação penal iniciou ali e ela teve ali a sua punição nesse aspecto, tá? Não só no campo da atuação do Conselho na esfera ética, né? Mas foi além de uma esfera ética, na verdade, foi uma esfera judicial penal. Então, passado disso, só para a gente começar a entender um pouco que todas as nossas ações têm um desdobramento, tem um reflexo jurídico naquilo que nós fazemos, nós temos ainda como pressuposto a lei que cria os conselhos profissionais, que é a Lei 5.905, a lei que cria os conselhos de enfermagem. E a partir do momento que os conselhos de enfermagem eles foram criados como órgãos disciplinadores da profissão. Isso quer dizer o quê? Eles fiscalizam se a profissão ela está sendo exercida da forma correta, conforme se estabelece nos preceitos legais. Então, a partir daí, existem algumas regulamentações, né? Os atos infralegais, que são resoluções. Às vezes, o legislativo pode estar criando leis. Nós temos o Doutora, está me ouvindo? Oi, está me ouvindo? Não estamos mais ouvindo. Não está sendo áudio. Vem a conexão. Conexão. Oi, vocês estão me... Oi, estão me ouvindo? Já, voltou. Eu vou tirar o fone, então, porque pode ser alguma falha com a conexão, tá? E aí, se tiver ruim, com algum ruído, vocês me comuniquem, por favor, tá?
Então, seguindo, então a gente partindo desse pressuposto do Conselho de Enfermagem, hoje nós temos alguns atos normativos que regulamentam. E isso vai ser importante que eu vou trazer um exemplo para vocês de um fato que aconteceu aqui no meu estado, onde a equipe de enfermagem foi indiciada por houve um indiciamento criminal no direito penal e teve uma ação de responsabilização civil também em razão de uma falha assistencial. Então, quando a gente fala dessas regulamentações do Conselho, que são resoluções, atos infralegais, a partir do momento que eu, profissional, sou inscrita nesse conselho, eu sou profissional de enfermagem, eu tenho o dever de cumpri-los. Então, a gente vai entender, conforme a gente vai caminhando nessas reflexões, vocês vão entender a importância de estarmos atentos e conhecer todas essas regulamentações, ou pelo menos as principais, né? Pois bem, então nós entendemos que nós temos uma profissão regulamentada, que existe um pressuposto legal. E como pressuposto legal, eu tenho o dever legal de cumprir o que está na legislação. Por quê? É livre exercício? Ok, é livre exercício, mas existe uma base legal que a regulamenta. E eu preciso cumprir essa base legal. Então, o que é o dever legal do profissional? Tudo aquilo que diz, que o seu conselho diz que você precisa executar, você precisa executar, ainda que você não concorde. Né? A concordância com as leis, isso é comum, nem todos vão concordar, porque existem algumas questões de pontos de vista divergentes e ideologicamente, politicamente, enfim, que não é o caso aqui. Mas nós temos o dever, a partir do momento que foi homologada, ela precisa ser cumprida. E a partir desse pressuposto que eu tenho deveres, quando eu vou para o meu exercício profissional, eu preciso ali visualizar quais são os riscos que eu estou expostas. E eu só consigo identificar os riscos de possíveis desdobramentos jurídicos se eu sei o que eu devo e o que eu não devo fazer. Quais são as minhas obrigações, quais são os meus direitos, quais são os meus deveres. E aí aqui, na mitigação de risco, eu trago aqui um exemplo para vocês. Né? Muitas vezes, durante um plantão, o profissional ele tem algumas fragilidades nos registros. É muito comum em fiscalização nós observarmos falhas nas anotações. Nem sempre tem um registro daquilo que foi executado na assistência desse paciente. Isso é um grande problema, porque uma vez que não foi registrado, você não consegue comprovar que foi executado. Nós estamos agora diante de uma ascensão da enfermagem empreendedora, consultórios, clínicas, e é muito comum profissionais estarem ingressando nessa área sem entender a necessidade de ter ali um termo de esclarecimento para esse paciente, de ter os registros em prontuários de modo adequado. Lembrando que existe no ordenamento jurídico, quanto ao direito do consumidor, eu, quando presto um serviço, eu sou prestadora de serviço. E quem consome o meu serviço é o consumidor. E aí nós temos dentro do nosso escopo legal a obrigação de informar esse paciente. Esse termo de esclarecimento, por exemplo, se eu não conheço, eu não estou mitigando risco. Como é que eu vou caminhar por uma jornada profissional se eu não sei quais são os riscos? Eu preciso conhecê-los, certo? Então, seja lá na assistência hospitalar, na atenção primária, num consultório privado, independente da área, existem regulamentações, tanto no âmbito profissional, quanto na esfera civil, no direito do consumidor, penal, que nós vamos ver um pouquinho. E partindo desse pressuposto, então, a gente tem que existe a responsabilidade do profissional. Isso eu estou falando por uma única linha, tá? Uma única via. Nós vamos trabalhar duas vias nessa tarde, reflexões em duas vias. Uma delas é o dever do profissional e a outra é o dever da instituição que está com esse profissional, que precisa garantir condições de segurança para esse profissional estar trabalhando. Então, a gente está nessa primeira via, que é a via da obrigação do profissional, para que eu tenha segurança na minha atuação e para que eu não venha me deparar com futuros problemas, seja em processo ético ou alguma outra esfera. Então, o que a gente precisa entender? Eu sou profissional de uma profissão regulamentada, eu tenho responsabilidades. Quando a gente fala do agente é quem é esse profissional? É aquele que a lei atribuiu as suas competências e obrigações, certo? E aí, baseado nesse agente, qual é o ato que esse profissional está executando?
Esse ato está em conformidade? Se estiver em conformidade, perfeito. Se esse ato não estiver em conformidade, eu tenho que entender que eu posso ter um desdobramento jurídico que vai caminhar para uma possível responsabilização. E aí nós falamos como vínculo obrigacional, né? Eu preciso conhecer para eu saber como agir. Pautado nisso, nós temos alguns desdobramentos, então, quanto a responsabilizações. Responsabilização na área civil, responsabilização na área criminal, na área administrativa e na área ética. Lembrando que quando a gente fala de conselho profissional, a nossa responsabilização ela vai ser sempre na área ética. Quando a gente fala de ordenamento jurídico de forma ampla, por exemplo, se você é um servidor público, você está inserido num órgão público, se você tem alguma falha, provavelmente você terá um processo disciplinar instaurado. Isso é uma responsabilidade administrativa. Faltou no plantão, a conduta não foi uma conduta de urbanidade com seu colega, enfim, tem ali a esfera administrativa dentro desse órgão. E aí nós temos a esfera civil e a esfera criminal. Na esfera civil, muitos profissionais têm sido responsabilizados, né? Principalmente quando se trata de serviço privado. Quando eu digo serviço privado, é o consultório em si, é uma clínica em si, em razão de algumas fragilidades. Lembra que eu falei lá atrás? Eu não me atentei aos riscos que eu estou exposto. E o que eu falo aqui para vocês não é para assustá-los, é para que vocês busquem conhecer de fato as regulamentações para vocês não precisarem estar expostos a esses riscos, certo? E o criminal, que é o caso mais complicado, mais difícil, né? E eu trouxe só para ilustrar para vocês esse caso aqui, ó, processo que correu no Tribunal de Justiça. Antes de iniciar esse processo no Tribunal de Justiça, eu vou contextualizar qual foi o caso. É um hospital aqui do estado, houve uma cirurgia, um mutirão cirúrgico, foram várias cirurgias que aconteceram no período da noite. Numa única enfermaria ficaram 5 pessoas, né? Existiam 5 leitos. O que aconteceu? Essas cirurgias encerraram aproximadamente meia-noite, né? Meia-noite, meia-noite e 20, meia-noite. Foram horários bem próximos, né? Mas ali por volta da meia-noite foram encerradas todas as cirurgias. Dessa enfermaria, quando deu 5, conforme relatos em prontuários, tá? Que eu estou passando para vocês. Quando deu 5h01 da manhã, do dia seguinte, do mesmo dia, no caso, né? Que a cirurgia já terminou, já era mais de meia-noite, teve parada cardiorrespiratória de um paciente, 5h02 do outro, 5h03 do outro, 5h04 do outro e 5h05 do outro. Com 1 minuto de diferença, todos os pacientes dessa enfermaria tiveram parada cardiorrespiratória. Dessas paradas cardiorrespiratórias, 3 pacientes conseguiram encaminhá-los para a UTI. Era um município bem distante de municípios mais desenvolvidos, um município que não tinha muito recurso, tá? Para atendimento de alta complexidade, suporte de tratamento intensivo. Então, eles tiveram que fazer encaminhamentos aéreos com esses pacientes, foram para hospitais que tinham unidade de terapia intensiva, mas 3 conseguiram reverter e 2, os mais jovens, eles foram a óbito. O que aconteceu? Houve todo o inquérito, foram chamados todos os órgãos de fiscalização, eu participei da averiguação, Conselho de Medicina, Conselho de Farmácia, Vigilância Sanitária, todos os órgãos de fiscalização. E, por fim, resumo da ópera, o Ministério Público indiciou toda a equipe por homicídio culposo. Todos os profissionais do plantão, enfermeiros, técnicos e médicos que estavam no plantão foram indiciados por homicídio culposo. Por que homicídio? Homicídio culposo é aquele que não tem intenção de matar, certo? Mas por que foram indiciados? Qual foi a falha? O que fundamentou? Esse processo depois veio a ser arquivado, tá? Nenhum profissional foi, de fato, condenado. Mas imagina, você recebeu uma intimação para que você vá se apresentar, para que você esclareça os fatos, para que você contrate um advogado para fazer a sua defesa, porque você foi para um trabalho, para o seu ganha-pão, né? Foi lá para exercer a sua profissão e de repente, você está sendo indiciada por homicídio. Esse foi o cenário de tortura, de desespero dos profissionais.
O que aconteceu? No entender do Ministério Público, houveram muitas fragilidades assistenciais e dentre elas estavam os prontuários. Os prontuários não tinham informações suficientes sobre a assistência prestada. Não dava para caracterizar que os profissionais cumpriram com seu dever legal. Agora eu vou falando para vocês, eu quebra-cabeça, foram muitas informações teóricas soltas. Agora a gente vai fazer esse quebra-cabeça fechar, né? Quando a gente falou lá de dever legal. É um dever legal, tem uma norma, tem uma legislação que diz que é dever do profissional registrar toda a assistência em prontuário, toda a assistência, tudo que foi realizado. Eu fiz a averiguação desses prontuários, não tinha informações. Não sei se vocês sabem, é algo muito comum, né? Quando eu me formei, eu aprendi assim também, né? Mas conflita com um ato normativo. É muito comum a medicação, quando ela é administrada, ela ser apenas checada, né? Aquele risquinho que se faz em cima da prescrição. Quando existe um ato normativo, uma resolução do Conselho Federal, que é a resolução 514, diz que o ato de checar não confere efeito legal algum ao procedimento quanto à sua execução. Ele precisa ser registrado, anotado, executado, realizado, onde foi feita essa medicação, qual foi o local, qual foi o músculo, se for intramuscular, se foi endovenoso, o local que foi administrado. Então, precisa ter informações, né? E na prática, a gente dificilmente vê isso. Então, o Ministério Público entendeu dessa forma, que faltou o dever de vigilância do profissional. O profissional deveria ter feito a vigilância desse paciente por ser um pós-cirúrgico imediato, não houve esse cuidado. E então houve aquele desespero total por parte dos profissionais naquele momento, né? E graças a Deus foi arquivado, né? Foi um susto terrível, mas foi arquivado, ninguém foi condenado. Em contrapartida, houve a continuidade numa ação civil pública, na esfera civil, né? Nós estávamos falando até agora da esfera penal, agora nós vamos para a esfera civil desse mesmo caso, que é esse processo que eu trouxe para vocês aqui. O que aconteceu? As famílias desses dois pacientes entraram com uma ação contra o Estado, pedindo indenização em razão do óbito desses pacientes. Eram pacientes, se eu não me engano, com 20, 22, bem jovens. E aí eles conseguiram, né, a sentença favorável para indenização. Eles conseguiram que fosse, né, decretada a indenização para os familiares. E aí eu trouxe aqui para vocês verem, eu acho que vocês talvez não sei como que está aí a exposição para vocês, talvez seja muito pequeno, mas eu vou fazer a leitura para vocês acompanharem. Isso aqui é um pedaço da fundamentação do juiz. Por que o juiz decretou a obrigatoriedade de indenização? Ele trouxe aqui como fundamentação, eu vou talvez fique um pouco cansativo ler, mas é importante vocês terem essa percepção, tá? Então, ele trouxe assim, a fundamentação. Devido ao uso de morfina e outras drogas que são potencialmente depressoras do sistema nervoso central, tanto no período transoperatório quanto no pós-operatório imediato, os pacientes deveriam ter sido monitorados durante 24 horas após cada dose, porque uma depressão respiratória tardia poderia ocorrer. Dos 3 casos que fizeram uso de morfina, somente um passou pela RPA. Os outros foram encaminhados diretamente para a enfermaria, sendo que havendo apenas um caso de registro de checagem de pressão arterial e temperatura, que ocorreu 4 horas e 40 minutos após a cirurgia, né? Após do término da cirurgia. E ainda diz assim, no próximo. Há relatos que as intercorrências ocorreram em efeito cascata, porém, como foram identificadas fragilidades no processo de cuidado do pós-operatório imediato dos pacientes, como? Aí destaco essa parte. Falta de admissão na enfermaria cirúrgica por profissional enfermeiro, o não monitoramento dos sinais vitais de forma sistemática, a não utilização da sistematização da assistência de enfermagem e a ausência de protocolos que padronizem a prática dos procedimentos realizados pelos profissionais de enfermagem. Sugere-se que os pacientes já podiam apresentar sinais e sintomas antes observados. Em resumo, a reavaliação sistemática do paciente cirúrgico permite o diagnóstico precoce da intervenção rápida, passos fundamentais para o sucesso do tratamento das complicações.
Então, para encerrar, ele diz assim, ó, certamente, se no pós-cirúrgico os profissionais escalonados no hospital tivessem adotado as medidas padronizadas adequadas, aliada à administração de medicamentos da forma correta, o paciente não teria vindo a óbito. O que certamente só não ocorreu nos 3 pacientes que também passaram mal pelo fato de terem ministrado o cloridato de naloxona a tempo. Então, no caso em análise, a morte do paciente causada pelos sucessivos erros na prestação do serviço do hospital público caracterizou responsabilidade civil objetiva do Estado, tá? Então, ele fundamentou, vocês podem ver que é prática da enfermagem. A fundamentação da decisão desse juiz foi pautado nas condutas de enfermagem. Houve falhas assistenciais ali. E aí, essa condenação foi para o Estado, em razão da teoria do órgão, porque se eu estou trabalhando para uma instituição, eu não respondo diretamente pelo meu erro, numa judicialização. Quem responde é a instituição, mas a instituição ela pode sim ingressar com uma ação reversa posteriormente contra esse servidor, desde que ela consiga comprovar que foi ele que falhou, né? No caso, a equipe de enfermagem que falhou. Então, veja bem, tudo isso aqui foi em razão de fragilidades assistenciais. O prontuário não dava, a análise do prontuário não dava para caracterizar os cuidados prestados. O RT que assumiu esse hospital, ele sequer tinha protocolos implementados. Então, não foi falha só de um profissional, foi toda uma equipe, né, pela análise aqui do juiz, tá? Estou falando do julgamento, estou transpassando somente a análise do juízo. Então, aqui percebe a exposição de riscos, né? Então, quando a gente fala de segurança na atuação, vamos entender o que precisa ser feito. Obviamente que às vezes a gente está num cenário que não é possível. Uma sobrecarga de trabalho, um déficit profissional acentuado, isso é muito comum, né? Em todos os lugares, né, do país. Eu tenho observado em fiscalizações, não só aqui de Rondônia, mas em outros estados, que isso é generalizado. Mas é importante registrar, né? Não sei se dentro da realidade de vocês é usual, nem todas as instituições têm, mas aqui a gente orienta que tenha um livro de passagem de plantão e contextualizar se existe, qual é a proporção de paciente por profissional, porque vocês conseguem se amparar. Humanamente, muitas vezes vai ser impossível você fazer, mas existia uma contextualização. Nesse caso aqui, não existia contextualização alguma, não tinha anotação em lugar algum sobre a situação, se existia déficit, se não existia. Então, assim, não ficou caracterizado ali uma justificativa para essa ausência, né? Então, aqui eu trouxe para a gente analisar, encerrando essa primeira via, que é uma reflexão bem tênue e bem sintetizada, né? Em razão do tempo, não dá para a gente explorar muito mais como nós poderíamos. E aí, passando para além disso, eu venho numa via paralela, né? Então, a gente falou aqui da responsabilização do profissional, na possível responsabilização ante as suas condutas, e agora a via paralela é a judicialização da saúde, é a responsabilização da instituição quanto a aquele que deverá prover medidas e meios para a gente conseguir, para o profissional conseguir exercer a sua profissão com segurança. Né? Pautado nisso, essa minha fala ela vem muito de encontro com a minha prática profissional em fiscalização e o estudo que eu fiz, como eu falei inicialmente para vocês. E aí eu trouxe aqui alguns julgados, nós temos um recurso extraordinário no Deixa eu só fazer um complemento. O evento ele está com uma temática central que vai de encontro com a sua abordagem, né? Que é ciências forenses entre os paradigmas da justiça e saúde. A sua fala foi bem interessante quando diz que judicializa-se a saúde, né? Ou seja, buscar aí as visões necessárias dos órgãos competentes para se deter daquilo, né, necessário ao cumprimento, né, da saúde e também da fiscalização da saúde nesse âmbito desse cenário, não é isso? Isso. E aí agora essa seria a abordagem inicial nesse aspecto, né? Quanto aos órgãos que vão para a reclamação judicial, vão para o peticionamento em ações civis públicas, para que haja provisão de condições adequadas para o exercício da profissão. Isso aí. Ok? Certo? Então, pautado nisso, a gente traz o quê? A perspectiva só para a gente fomentar essa base de onde nós tiramos
os meios, os argumentos para ir para essa lide judicial, né? Tem-se aqui o próprio STF, né, tem se manifestado de forma reiterada. Eu trouxe aqui no recurso especial um voto do ministro Celso de Mello, onde ele deixa claro que o direito à saúde, ela representa um direito indissociável do direito à vida. Quando a gente fala do direito à saúde, precisa ser entendido como um direito à vida. Se eu estou trazendo algum prejuízo à qualidade dessa saúde, eu tenho necessariamente uma consequência à vida de alguém que está sendo assistido, né? Então, cabe ao poder público, isso na fala do ministro Celso de Mello, cabe ao poder público não se mostrar indiferente ao problema da saúde da população. Pelo contrário, porque se ele for omisso, ele estará agindo de forma inconstitucional. Então, pautado nisso, é muito comum nós nos depararmos com condições em que há esse déficit, há uma dificuldade para a prestação assistencial, certo? Com segurança por parte do profissional. E aí eu trago aqui um relatório, uma abordagem... Oi? Alguma manifestação? Ok. Eu trago aqui uma abordagem, um relatório sistêmico que o Tribunal de Contas fez, nível nacional. Foi feito um levantamento em todo o território, em vários estados, sobre a situação da saúde no país. Né? Esse relatório de 2014 apontou inúmeras fragilidades que nós, na verdade, já conhecemos como profissionais de saúde. E ele traz aqui, de forma muito enfática, o bloqueio de leitos, né, em razão da falta de profissionais. E ele traz, em alguns momentos, que, em razão da falta de enfermeiros e de técnicos de enfermagem, leitos de UTIs estavam sendo bloqueados em regiões mais remotas do país, como, por exemplo, no Acre, local que já tinha um déficit de leitos pela proporção da população, de leitos de UTI, e os poucos leitos que tinham não estavam podendo ser utilizados em razão da insuficiência de pessoal. E dessa mesma forma, nós temos visto, de forma reiterada, a decretação da calamidade pública. Isso foi bem mais presente no período pandêmico, né, em todo o local, aí no Amazonas mesmo, foi notícia, infelizmente, em notícia nacional, nós acompanhamos o sofrimento. E aqui eu trouxe, antes do período pandêmico, né, esse recorte em 2011. Aqui no estado de Rondônia, em razão da falta de profissionais, foi decretado o estado de calamidade e o governador, à época, disse o seguinte: olha, nós não teremos condições de preservar a vida humana, não tem profissional para atender o hospital. Então, diante disso, eu preciso decretar a calamidade pública. Isso tudo eu coloco aqui para vocês, para reforçar que a gente tem algumas manobras, vou colocar aqui, manobras políticas, mas a gente vai se esbarrar num problema que é um imbróglio que está se perpetuando. Qual seria esse imbróglio? Todos conhecem esse problema de saúde pública, mas por que demora-se tanto para se resolver? Então, nós temos as deficiências nas políticas públicas, que seria a provisão de materiais, de insumos e de recursos humanos para estar prestando essa assistência. E, em detrimento a isso, nós temos a visão de tripartição de poder. O que é isso? Nós sabemos que nós temos hoje no nosso território nacional uma organização tripartidária de poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Então, cada um tem sua função definida. Então, não cabe, em tese, né? Existe essa visão muitas vezes predominante no poder judiciário, não cabe ao poder judiciário intervir numa política pública que é dever, é função, é atribuição do Poder Executivo. Então, como é atribuição do Poder Executivo, eu, Poder Judiciário, não vou me meter nisso, eu não posso. A Constituição diz que existe uma tripartição de poderes, né? E essa é a grande discussão. Naquele estudo que eu fiz, foi questionando isso. Como que existe essa tripartição de poderes, sendo que a Constituição Federal traz a prerrogativa de direito à saúde, de direito à vida. E esse direito à saúde, esse direito à vida está sendo descumprido. Temos leitos sendo fechados por falta de profissionais.
Então, como que se resolve se o Poder Judiciário vem para equilibrar esse desequilíbrio entre aquele que detém poder, que é o Estado, e aquele que tem a sua deficiência, que é o hipossuficiente, é o profissional, aquele que precisa de uma assistência à saúde, a população no geral, aquele que é assistido, né? Então, o Poder Judiciário ele vem para equilibrar essa relação. E muitas vezes a gente tem esse posicionamento. Contudo, é passado de modo reiterado pelo STF, o entendimento, na verdade, de modo reiterado, muitas vezes, o que eu trouxe até aqui para vocês, né? Uma fala do ministro Edson Fachin. Não viola o princípio da separação de poderes, a interferência do Poder Judiciário, para que haja a implementação das políticas públicas. Por quê? A Constituição Federal, ela não pode ser apenas uma carta de intenções. É uma intenção que haja direito à saúde a todos. Não, não é uma intenção, é um direito de saúde a todos. E a partir do momento que eu me deparo em fiscalização com um hospital superlotado, com um enfermeiro para atender 3, 4, 5 setores, 3 técnicos de enfermagem para atender 40 pacientes, para lá, esse paciente está tendo direito à saúde? Será que ele vai receber todos os cuidados necessários? Não vai, né? E a gente tem casos e mais casos de óbitos de pacientes em razão da insuficiência de profissionais. Eu mesmo já fiz inúmeras averiguações nesses últimos anos nesse aspecto. Então, diante desse imbróglio, né, que fomentou essa pesquisa que eu fiz, eu trouxe aqui só para vocês terem uma ideia, né, como que foi a resposta do judiciário, então, como que funciona. O Corém fiscaliza. Diante da fiscalização, a gente se depara com várias ilegalidades, né? É feita uma notificação e é dado um prazo para essa instituição se regularizar. Quando essa instituição ela não se regulariza e não há nenhuma intenção de sanar esse problema, a gente precisa judicializar. Proposta a ação civil pública, e nessa ação civil pública a gente pede para que haja provisão de pessoal. Aqui em Rondônia, o Poder Judiciário ele se organiza em 3 seções, né? Uma na capital e 2 no interior. Então, a gente, dependendo da comarca, você vai judicializar naquela comarca, o município, a comarca correspondente àquele município. E aqui a gente tem um cenário muito distinto, impressionantemente distinto, que eu vou explicar aqui para vocês. E o que eu acredito que não seja diferente no restante do país. Enquanto na capital, o Poder Judiciário tem deferido todas as ações, aqui nesse gráfico vocês podem ver, o azul é o indeferimento. O indeferimento está só em uma coluna, que é a de Porto Velho. Vocês podem observar que nas 2 colunas que correspondem à seção judiciária do interior, não tem indeferimento. Todos os pedidos do Corém são aceitos. Talvez não é aceito na integridade, na integralidade, mas são aceitos. Já em Porto Velho, que é a nossa capital, nós temos um indeferimento constante das ações. E aí isso me gerava preocupação. Eu falei, pera lá, eu preciso entender o porquê disso. E aí veio essa pesquisa, entender qual é o fundamento. Por que enquanto em um lugar está indeferindo todos os pedidos, que é o lugar que tem hospitais mais caóticos, de maior necessidade, de maior demanda, ali está sendo tudo indeferido, enquanto em outros lugares fala assim, não, tem que contratar, sim. É direito à saúde, precisa ser sanado isso. Então, essa pesquisa foi motivada nesse aspecto, né? E aí nós temos ali, só para vocês entenderem, né? Em Ji-Paraná, que é o município que eu estou, há um equilíbrio entre o deferimento parcial e total, porque o que seria esse parcial e total? Às vezes a gente pede um quantitativo X, por exemplo, no hospital X eu preciso de 30 enfermeiros e 40 técnicos. Muitas vezes não é deferido esse quantitativo, mas ele coloca assim, olha, é para prover o quantitativo necessário de profissionais. Ele não dá o número que a gente pede, mas ele coloca o necessário. Enquanto ficar comprovado que não está sendo necessário, o Corém precisa estar informando para que ele ter o cumprimento de sentença para que haja provisão de mais profissionais, tá? E já em Vilhena, o que a gente pediu no primeiro momento foi aceito, que é a outra subseção judiciária, tá? Então, diante disso, a busca foi entender o que fomentou. E aqui eu trouxe os principais princípios que fundamentaram as decisões. E aí vocês podem ver que o princípio azul é aquele que os que estão de azul é o da capital, que é os que indeferem todos os pedidos. E baseado nisso, qual que é o entendimento deles? O Poder Judiciário ali da seção de Porto Velho, ele entende o seguinte, olha,
Ok, existe uma fragilidade aí evidente nas políticas públicas, tá ok, tudo bem, eu entendi, tá faltando pessoal, tá tendo uma falha, sim, no direito à saúde, mas existe também o princípio da separação de poderes. Então, como existe esse princípio da separação de poderes, eu não posso intervir no poder executivo, porque o poder executivo vai ter que prestar contas. E vocês estão querendo que eu interfira na questão orçamentária dele. E eu, o judicial, não posso fazer isso. Esse é o entendimento predominante daquele que indefere todos os pedidos, né? E pautado nisso, ele traz também o princípio da responsabilidade fiscal, onde o município vai ter que prestar contas. Em contrapartida, nós temos outra subseção judiciária do mesmo TRF, do mesmo tribunal, a gente está falando do mesmo tribunal, dentro de um tribunal posicionamentos totalmente distintos, onde o outro juiz entende o seguinte: não, pera lá, não está sendo cumprido o direito à saúde. A Constituição Federal estabelece, sim, o princípio da separação de poderes, mas esse princípio da separação de poderes é justamente para que nenhum poder se sobressaia. Mas como o Executivo não está cumprindo o que está na lei, que é obrigação dele, é dever do Judiciário intervir, sim. Então, eu vou intervir e vem cá, município, você vai ter que contratar, porque o direito à saúde é inegociável. O direito à saúde é o direito à vida. Né? Então, veja bem, nós tivemos o uso do mesmo princípio, que é a segregação de poderes, para fundamentar decisões tão distintas, uma deferindo e a outra indeferindo esse pedido. E aí nós tivemos outros princípios que também fundamentaram, que foram numa menor proporção, e que eu nem vou adentrar, porque são princípios um pouco mais complexos numa linha jurídica, que não daria para explorar aqui nesse momento, tá? Mas aqui o que eu trago é essa distinção. E diante disso, nós nos deparamos com uma insegurança jurídica. Porque nós estamos falando de um mesmo tribunal que tem linguagem totalmente antagônica. Isso na primeira jurisdição, né? E aí, com isso, o que acontece? A gente precisa recorrer. E as vias recursais, não sei se vocês sabem, muitas vezes demora 10, 11, 12 anos para resolver o problema em vias recursais. E quando a gente consegue uma solução 10, 11, 12 anos depois, o cenário do hospital é completamente diferente. Já não é mais aquela necessidade. A gente precisa recomeçar aquele processo. Então, assim, gera uma frustração. É muito ruim. Eu me solidarizo muito com o profissional nesse aspecto, porque é angustiante. Ele vê lá a fiscalização, muitas vezes, e não vê resolução do problema, fala, pera lá, vocês estão vindo aqui fazer o quê? Vocês vêm, nada muda. E aí, muitas vezes, não tem essa percepção de como funciona o rito dentro do nosso ordenamento jurídico, né? Existem as regras do jogo. E as regras do jogo é justamente essa, precisa ser passado para o judiciário e tem todas as fases recursais possíveis. Então, a gente tem isso, mas assim, ainda que na seção judiciária de Porto Velho a gente tem perdido, Rondônia hoje é o estado, proporcionalmente falando, de maior êxito de judicializações, porque nós temos ganhado todas as ações nas outras duas subseções, né? Então, nós não temos nenhum indeferimento nas outras duas subseções, então é onde a gente está conseguindo alavancar aí as medidas e resolver o problema, pelo menos nessas comarcas. O ruim é que a capital, que é onde tem o maior problema, está vinculada a essa seção que tem um entendimento tão antagônico. E aí a gente vai para vias recursais, somente quando sair, né, dos tribunais superiores esse entendimento, é que a gente provavelmente vai conseguir mudar esse cenário. Mas eu trago essas informações, já estou encerrando, eu trago essas informações para uma reflexão, querendo dizer para vocês o quê? Nós estamos no mundo, ainda que nós atuemos na área da saúde, nós estamos no mundo jurídico. Tudo que nós fazemos tem seus desdobramentos, seja para mim como profissional, ou seja para o empregador, o órgão, enfim, para todos haverá um desdobramento. E cabe a cada um de nós contribuirmos de alguma forma, certo? E eu trouxe aqui, só para a gente encerrar, eu gosto muito, né, desse texto, que diz assim, ó, e não sobrou ninguém. É de Martin Niemöller, ele era da época nazista, né, um pastor luterano, e ele fez essa reflexão naquela época. Ele dizia assim, ó, um dia vieram e levaram meu vizinho que era judeu. Como eu não sou judeu, eu nem me incomodei. No dia seguinte, vieram e levaram o meu outro vizinho que era comunista. Como eu não sou comunista, eu não me incomodei.
No terceiro dia, vieram e levaram meu vizinho católico. Como eu não sou católico, não me incomodei. No quarto dia, vieram e me levaram, mas já não havia ninguém mais para reclamar. Então, a gente precisa, quanto profissão, nós precisamos falar a mesma língua. A gente precisa ter essa visão de categoria profissional. A gente precisa entender as nossas obrigações, não só os nossos direitos. Nossos direitos nós também precisamos também. Mas as nossas obrigações, porque nós teremos uma atuação totalmente amparada, uma atuação que não é frágil, uma atuação consolidada. Quando eu falo para vocês que nós temos êxito, a gente tem grandes êxitos no Poder Judiciário, com exceção dessa sessão judiciária, é porque os profissionais nos ajudam. Quando a gente encontra anotações nos livros, plantão extenuante, plantão com tantos pacientes para tantos profissionais, porque sem essas anotações de vocês, sem esses registros dos profissionais, a gente não consegue, a gente não tem elemento probatório suficiente, né? Então, nós precisamos dar as mãos, ninguém é inimigo de ninguém, pelo contrário, nós estamos em prol de um bem comum e a gente precisa levar isso em mente, porque nós temos não só um dever profissional, mas um dever social, de transformação de uma sociedade. Gente, é isso que eu trouxe para vocês, eu estou à disposição para qualquer esclarecimento, muito obrigada pela atenção. Eu agradeço a doutora Lilian Sampaio e em nome do Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, a qual representa na figura também do Dr. Manuel Carlos da Silva Nery, a qual tenho muito apreço e respeito desde a época da graduação, a qual me formei aqui na UFAM, eu tive participação em congressos nacionais e tinha a figura do então ilustre presidente à frente de uma representação gigantesca que é a enfermagem brasileira, né? A doutora apresentou uma temática de muita relevância e importância, a qual é isso de produto que nós precisamos obter, né? Quando nós vamos lá votar, quando nós vamos lá reivindicar, quando nós vamos sair em ruas pedindo, né, pleiteando, levantando bandeiras, jornada 30 horas, piso salarial, descanso digno, valorização, enfim, são todos esses dados que nós precisamos. A doutora apresentou 3 eixos interessantes. Na sede, que é da capital, não é isso, doutora? Teve esses indeferimentos. Nos demais, nas demais seções, ou seja, outras regiões que já são outras vertentes doutrinárias, né, a qual são os agentes ali do direito, né, os juízes, as figuras, né, da LEGES, enfim, já é uma outra visão. Aí a doutora perguntou qual é esse contexto, né, e por qual motivo se tem esses indeferimentos. Quem são essas figuras por detrás dos gabinetes que fazem? Será essa implicância institucional? Interessante isso, né? E com um órgão que é poder de polícia, que é poder de legislar e regulamentar uma profissão, né? Para proteger a sociedade daqueles que são os portadores, por exemplo, de diplomas falsificados, né, isso, doutora? Isso. Dentre outros atos que levam aí a graves erros. Eu agradeço imensamente. Tem alguém querendo fazer alguma contribuição? Não? Podemos encerrar a participação da doutora? Agradeço, em nome do Congresso Amazônico de Enfermagem, enquanto microempreendedor individual, eu agradeço a sua participação. Tá bom, doutora? Sucesso a todos e muito apreço. Me respeito. Tudo bem? Agradeço. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês e somar mais um pouquinho. Gente, boa tarde para vocês e bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau.